ele pode excluir porque ele vai ser incluso nos outros. Tá. Está certo. Posso falar não falar mesmo? Não, ele vai ser tipo implementado no. Então eu vou deixar o uso indiscriminado da radiação para Rayane e o outro deixa por Rio. Né? Aí já passa isso para ele, para 6 pontos. Certo. Então a gente vai trabalhar agora os princípios básicos da radioproteção, né? Que é os limites de dose. E dentro desses princípios nós temos aí tempo, distância e blindagem. E a CNL estipulou também a prevenção de acidentes, que a gente vai ver mais adiante. Inclusive no seletivo que teve da UPA de Araguaína caiu todos os princípios. Bom, os limites de dose foram estabelecidos para evitar a ocorrência de efeitos determinísticos abaixo dos liminares e minimizar as probabilidades de ocorrência de efeitos estocásticos a níveis considerados seguros. Lá na limitação das doses, nós temos a indústria que não faz uso da radiação ionizante e os índices seguros. Nós temos os usos da radiação ionizante, cuja probabilidade de levar à morte e o fator adicional de segurança. Turma, eu quero ver com vocês o seguinte. Vocês, aqui, a gente vai trabalhar mais voltado para a radiação. Muito pouco vai se falar sobre a medicina nuclear, que é a matéria mesmo. Bom, o conteúdo de medicina nuclear a gente viu bastante lá na primeira aula do presencial. Nessa meia hora de aula, vocês querem que eu foque, dê continuidade aqui no assunto, ou que eu volte lá para a medicina nuclear Mais interessante é que a gente vai apresentar. vocês vão apresentar, né? Certo. Então, seguimos. Na limitação de doses individuais e a prevenção de acidentes. Eu vou caracterizar cada um. Vocês anotem aí, na limitação de doses individuais. Aí eu vou dar a definição e vocês vão anotar. Exposição ocupacional e de público. Exposição ocupacional e de público decorrente de práticas controladas. De público. Decorrentes de práticas controladas. Professora, a senhora vai passar o outro trabalho para a gente fazer, né? Ou só vai uma aplicação com isso aí? E os outros vai Passar da atividade. Vai ser esse trabalho que eu acabei de passar valendo 6. Vai ser 2 pontos da atividade que nós vamos já fazer. E vai ser, que vai ser o GVGO, que nós vamos trabalhar agora. E vai ser um artigo que eu vou enviar para vocês no meio da semana. Práticas controladas. Já anotem também prevenção de acidentes e depois eu venho só explicando. Desenvolver meios e implementar ações para minimizar os erros e evitar acidentes. Implementações. Implementar ações minimizar erros e evitar acidentes. Gente, lembrando, não esqueça de passar lá quem tem interesse para ler o contrato da formatura, que vai ser lá no New Palace, então vai ser melhor do que o ano passado. Dia 15 de dezembro. 5. 5. Hã? Quando for ver, quando for 3h30, vocês me parem aí, viu? Vamos, de 3 às 4. Dá tempo, né? 1 hora só vocês. Atividade. Gente, a apostila de vocês, como é que vocês vão? Deixa eu agoniar bem aqui o Marcos. Tá. Na limitação de dose individual, a exposição
por causa dos interesses que cada um tem na existência da prática. Não se aplicam às exposições médicas. A limitação de dose individual não devem ser utilizadas em projetos de blindagem, não devem ser consideradas como uma fronteira entre o seguro e o perigoso. Os limites de dose para cada um desses grupos de indivíduos é diferente por causa dos interesses que cada um tem na existência da prática. Vocês lembram que eu já falei para vocês sobre o dosímetro? Sim. Né? O dosímetro, qual que é a finalidade dele? Medir a dose mensal que a gente está observando. Eu uso no trabalho. Tu trabalha muito. Mas não escrevi, só que lá tem na máquina tem um projeto de radiação para controlar o nível. Aí tem que usar mesmo. Usado assim, inclusive. Interessante. E aí, é controlado, né? Na existência da prática e não se aplica às exposições médicas, né? Já na prevenção de acidentes, são exposições potenciais que desenvolvem meios de implementações para minimizar o resgate dos veículos e evitar acidentes. Como o próprio nome já diz, é a prevenção do acidente. A gente vai implementar formas que a gente vai ver lá no artigo que eu vou mostrar para vocês, da CNEM, como evitar certos acidentes. A gente sabe que acidentes com radiação são acidentes que devem ser evitados ao máximo, né? E aí, mais uma vez, a gente lembra lá de Chernobyl, que é um acidente de grande proporção. E aí, como o Matheus falou lá no início, lá quando eu falei sobre fatores de proteção radiológicas, né, tem os fatores que eu sempre tenho à disposição, que é o tempo, a blindagem e a distância. Esse tempo, ele é a exposição instantânea. O mito do rapidinho, o caso do acidente, tem instalação de tempo. Quanto menor tem a exposição, menor a dose, claro. Nenhum de vocês estagiaram ainda? Lá quando vocês fizeram a visita técnica, né? Lá no aparelho de exame, né? Tem o KV e o MAS. O MAS ele é o quê? Ele é a milha amperagem por segundo. E o KV é a potência da máquina, né? Que é a quilovoltagem. Lá vocês vão ver que quanto menor a exposição, menor o tempo. E aí, esse tempo, por exemplo, se eu consigo, tem técnico que faz uma radiografia, um exame de paciente utilizando 20 segundos, 20 de tempo. Já o tórax eu costumo colocar 70 kV, 80 e 10 de tempo. O tempo, quanto menor o tempo, menor o paciente está sendo exposto. Então, assim, se eu sei que eu colocando 10 segundos vai sair uma radiografia de boa qualidade, então eu vou trabalhar a partir do tempo, do tempo curto e uma exposição boa. E o tórax de uma criança, se eu sei que com 55 de KV, com 5 de tempo, dá para ver o tórax dele, eu não vou usar a mesma quantidade que eu uso no adulto. Uma vez que eu sei que sai também, né? Dá para ver também a imagem. Mas eu vou trabalhar com a exposição mínima. Esse é um dos sentidos de prevenção, de proteção, tanto do técnico quanto do irradiado, exato, do paciente. A dose recebida por irradiação externa é diretamente proporcional ao tempo, claro. A redução do tempo de irradiação, ela deve ser compatível com a correta realização das operações. O trabalho em áreas com níveis da radiação elevados devem cuidadosamente ser planejados para que as doses recebidas não excedam ao limite os rodízios, né? A gente tem que se atentar também, por isso a importância de um bom estágio. Na medicina nuclear, tem lá a máquina, né, a cintilografia, e não tem posicionamentos como tem no raio-x. Lá no raio-x mesmo, para socorro, tem PA, AP, oblíqua, anteposterior, posterior anterior, perfil, enfim, tem vários tipos de posicionamentos. Então, a máquina de cintilografia é a máquina que é realizada o exame de medicina nuclear. Os meninos vão trazer
fazer, na próxima aula, eu coloquei os temas mais com foco em medicina nuclear, certo? E vai ser bom a presença de vocês, que a gente vai trabalhando e tirando as dúvidas de vocês que viram a introdução online, né? E aí a gente vai trabalhar mais medicina nuclear no próximo sábado e no sábado final também, que vai ser quando eu for realizar a síntese. E o uso da blindagem. O que seria essa blindagem? Seria a blindagem? EPI, o meio de proteção, bioma. O bioma ele também é tido como uma blindagem. Ó, a blindagem, anotem aí. É o método de proteção mais indicado contra a irradiação externa. Contra a irradiação externa. Professora, a máquina tinha dado problema, já foi resolvida, mas tem material na frente, então já estou preparando, viu? Estou preparando os materiais na frente, está terminando os aqui, já vou fazer o tela, viu? Gente, aí é o seguinte. O uso da blindagem, né? Atenuar um campo de radiação por interposição de um meio material entre a fonte de radiação e as pessoas ou os objetos a proteger. É o método de proteção mais indicado contra a irradiação externa. Na blindagem, é adequado ao tipo de radiação chumbo para gama, acrílico para o beta, né? E a eficiência da blindagem, ela depende da energia da radiação. Deixa eu explicar melhorzinho aqui para vocês. A blindagem, em toda sala de raio-x, é necessário que tenha a blindagem da sala. Por exemplo, eu não posso colocar um aparelho de medicina nuclear ou um aparelho de tomografia computadorizada numa sala como essa. É preciso ter, se for ver como aqui é um prédio, eu preciso que esteja blindado, tanto o teto, quanto a parte de terra, quanto as paredes. Essa blindagem ela é feita de barito ou chumbo. Por quê? Porque são meios de não fugir à radiação. A blindagem, como vocês acabaram de anotar, ela é caracterizada como uma forma de não de proteger a radiação externa, ou seja, se eu estou blindada aqui dentro, a radiação, a tendência é não se expandir, radiação secundária. Como o Matheus falou, a gente tem o biombo, né? Esse biombo, ele é como se fosse, ele é bem parecido com uma porta, e aí só que ele é móvel, a gente arrasta isso para onde for. O biombo, ele é todo blindado. Vocês já ouviram falar que tem pessoas da polícia, do BOP, por exemplo, que é de carros blindados? Né? Comum, carros blindados? Carro forte, né? Carros fortes. O que vem na mente de vocês quando vocês ouvem esse carro blindado? Qual que é a finalidade desse carro blindado? Proteção. Comunicar com a externa. Exatamente. O mesmo sentido para nós a radiação. Essa blindagem ela vai servir para nos protegermos. Quando a gente vai disparar, a gente se esconde de certa forma, entre aspas, atrás de um biombo. E aí a máquina fica lá, mas tem o tubo tem tipo uma corrente de 2 metros, né? É para ser 2 metros. E a gente traz aqui até atrás do biombo e dispara, que é o disparador. A gente não dispara lá em contato com o paciente ou na máquina. A não ser que seja como ali no socorrão, que tem a parede, lá não é o biombo, lá tem a parede toda blindada e a gente fica atrás. Então ali a gente está protegido, está com o sistema de blindagem. O tempo de exposição pouca. A blindagem, eu vou estar atrás por exemplo, os EPIs, eles são blindados.
né? Eles têm chumbo. Por isso que a gente não pode colocar eles dobrados, por exemplo, um avental plumífero dobrado. Por quê? Porque ele quebra as placas de chumbo dentro dele. O sistema de vigilância, ela vê até isso, até a forma que a gente coloca o avental. Então, assim, e por fim, nós temos o tempo. O tempo, a blindagem e a distância. A distância que não pode ser menos de 2 metros, que é também um fator de proteção radiológica, em todos os sentidos. Na blindagem, as radiações ionizantes, elas possuem poder de penetração diferentes da matéria. A partícula alfa, ela não consegue ultrapassar uma folha de papel. Aí a gente, no Linson, traz no nosso seminário que nós temos vários tipos de radiação. Quais são elas? A alfa, beta e gama. Na medicina nuclear, nós utilizamos a radiação gama. A partícula alfa, ela não consegue ultrapassar uma folha de papel, enquanto a partícula beta, ela consegue atravessar o papel, mas pode ser barrada completamente por uma fina folha de alumínio. Já a radiação gama, ela ultrapassa todas essas barreiras, sendo considerada a mais eficaz nesse sentido. Por isso que a radiação gama é utilizada tanto na medicina nuclear, quanto nas indústrias, na farmácia, na agronomia, nas grandes indústrias, nos aeroportos, porque elas ultrapassam. Transportes, exatamente. E aí a distância, né? A distância, ela podem anotar aí, distância, né? O último fator. É um fator geométrico, lei do inverso do quadrado da distância, fator geométrico, lei do inverso do quadrado da distância. Do quadrado do inverso da distância. Não desprezível para é muito importante para a radiação alfa e beta. Muito importante para a radiação alfa e beta. E não desprezível para a radiação gama de baixa energia. Então, é como eu acabei de explicar para vocês.